Meu nome é Renato Basso, sou aluno da Escola de Aprendiz do Evangelho da Casa de Pedro aqui de Valinhos, e hoje eu peguei a missão de falar sobre mais uma personalidade do Espiritismo. Essa personalidade foi Charles Richer. Quem foi Charles Richer? Nasceu na França em 1850, desencarna em 1935 aos 85 anos, deixa uma contribuição muito grande para a humanidade em relação à medicina. Charles Richer era uma personalidade muito famosa, foi médico, cientista, foi ele que foi o descobridor da soroterapia, da anafilaxia, ele foi professor de uma das mais renomadas faculdades da França, que é a Sorbonne, e recebe o prêmio Nobel por conta desses feitos em Nobel de Medicina em 1913. E apesar de Richer nunca ter sido se declarado espírita, ele tinha muito interesse em estudar os fenômenos paranormais. E justamente estudando os fenômenos paranormais, que ele cria o que ele chama de Tratado da Metapsíquica. Esse tratado é, sem dúvida nenhuma, assim, um dos seus maiores materiais, a maior contribuição. Por quê? Porque ele coloca classificação dos fenômenos, como que isso se dá, e aí tem um outro fator muito importante. Ele justamente, nessa busca de estudar os fenômenos paranormais, ele começa a acompanhar uma médium, Eusápia Palladino, e ele começa a observar, e ele dá o nome de ectoplasma àquilo que ele estava vendo. Ele identificou esse processo e chama de ectoplasma. E para nós essa contribuição é muito rica. Por quê? Porque é justamente por conta do ectoplasma que a gente pode dizer que a gente consegue viabilizar os fenômenos mediúnicos. Ele deu um nome para aquilo que a gente já sabia, já existia, mas ele dá um nome de ectoplasma, que é o que viabiliza os fenômenos mediúnicos. Mas apesar de toda essa contribuição, de toda essa ajuda, de toda essa curiosidade, a gente descobre, você olhando a biografia, que Charles Richer ele não conseguiu cumprir a sua missão na sua encarnação. Inclusive, nas biografias mostram, em especial no livro Crônicas de Além-Túmulo, de Humberto de Campos, psicografado pelo Chico Xavier, ele fala assim, que essa missão de Charles Richer era uma missão que foi definida, foi escolhida, direcionada diretamente pelo Mestre Jesus. E ele não cumpre isso. Gente, usando a minha análise aqui, tendo a oportunidade de fazer a minha análise, eu fico pensando na oportunidade que ele teve, porque ele é contemporâneo de Allan Kardec. Então, Allan Kardec estava naquele período, ele estava fazendo o quê? Estava fazendo a decodificação do Espiritismo. E aí, inclusive, no Tratado de Metapsíquica dele, pra vocês terem uma ideia, tem mais de 700 páginas, e ele dá só 2 páginas, para você ver como ele não dava atenção para os fenômenos espirituais. Tudo para ele era uma coisa da ciência, era uma coisa processual, ou seja, ele não estava cumprindo com a missão que ele veio para a Terra. Qual que era a missão dele na Terra? Aumentar a tua fé e ajudar com que os homens, e ajudar com que o Espiritismo ele fosse aceito, ele fosse espalhado de uma forma mais científica, ajudada por um cientista. Então, imagina a oportunidade que ele teria nessa época pensando aí no Espiritismo. Mas, como eu disse, existem matérias controversas, existem biografias controversas, mas eu quero tomar liberdade, eu vou pegar aqui no computador, eu vou colocar um trechinho do livro para a gente poder, do capítulo 16 do livro, para a gente poder estar repassando para vocês. Abre aspas, 21 de janeiro de 1936. O Senhor tomou lugar no Tribunal da Sua Justiça e, examinando os documentos que se referiam às atividades das personalidades eminentes sobre a Terra, chamou o anjo da morte, exclamando: nos meados do século findo, partiram daqui diversos servidores da ciência que prometeram trabalhar em meu nome, no orbe terráqueo, levando a moral dos homens e suavizando-lhes as lutas. Alguns já regressaram, enobrecidos das ações dignificadoras desse mundo longínquo. Outros, porém, desviaram-se dos seus deveres e outros ainda lá permanecem, no turbilhão das dúvidas e das descrenças, laborando no estudo. Lembra-te daquele que era aqui um inquieto investigador com as suas análises incessantes e que se comprometeu a servir os ideais da imortalidade, adquirindo a fé que sempre lhe faltou? Senhor, aludes, ou seja, está falando de Charles Richer,
reencarnado em Paris em 1850, e que escolheu uma notabilidade da medicina para lhe servir de pai? Justamente, pelas notícias dos meus emissários, apesar da sua sinceridade e da sua nobreza, Richer não conseguiu adquirir os elementos de religiosidade que fora buscar a favor do seu próximo. Tens conhecimento dos favores que o céu lhe tem ajudiciado no transcurso de sua existência? Em resposta, o anjo ainda reforça. Richer foi cercado de todas as dádivas e necessidades, cercado dos mensageiros que o ajudaram em relação à inteligência e sabedoria. Gente, é evidente que nós estamos tratando de uma personalidade muito honesta, muito bondosa e muito sábia, muito inteligente. Mas quando Jesus entregou a missão para ele, ele acabou falhando nessa missão. Por quê? Porque ele deixa que o ceticismo científico sobrepusesse a sua missão de ajudar que os homens daquele tempo pudessem se conectar com a religiosidade, com a espiritualidade. Como eu acabei de dizer lá no início, imagina a oportunidade que seria se ele pudesse ter se aproximado de Allan Kardec, e ter, junto com Allan Kardec, de alguma maneira, um aprendido com o outro, um desenvolvido com o outro, o tamanho científico, pela personalidade que ela, pela autoridade que ele era cientificamente, e curioso nos fenômenos paranormais, tanto que cria o Tratado de Metapsíquica, qual a contribuição que ele traria. Uma coisa que é muito importante e que fica evidenciado no final do capítulo 16, o que ele fala? Diz que quando ele desencarna, então Jesus fala, olha, já que Richer ele não conseguiu cumprir com a sua missão, está na hora de desencarnar. O anjo ainda tentou defender o Charles Richer, mas não teve jeito. Jesus falou, desencarna, volta, e na verdade, quando ele volta, tem um trecho no finalzinho, fica aí o convite, leia o livro, Crônicas de Além Túmulo, especificamente hoje no capítulo 16, falando de Charles Richer. E aí ele diz, para a gente encerrar, no livro, na biografia, diz o seguinte, que ele ouviu a voz do próprio Jesus dizendo que ele teve uma contribuição, que ele era uma pessoa bondosa, mas que não tinha cumprido com a sua tarefa. E por isso, ele estava ganhando de presente, por ser uma pessoa muito bondosa, que era uma pessoa que trouxe benefícios. Gente, vamos pensar em sorologia nos dias de hoje, pensando em vacina, o quanto que esse cara foi importante para a história da humanidade. E aí Jesus, ele foi acolhido por personalidades, por espíritos muito evoluídos, e aí Jesus ele diz que ouve a voz de Jesus dizendo que ele ia ganhar de presente por conta dessa encarnação, mesmo não tendo cumprido com a sua missão, ele ia ganhar uma fé inabalável, aquela fé que move montanhas, aquela fé que eu devo ter, que você deve ter, que a gente tem que estudar, se preparar na nossa pequenez, se preparar para se desenvolver, enxergar a nossa missão e utilizar, independente do que uma biografia fala, o que a outra biografia fala. A Charles Richer trouxe vários pontos, o ectoplasma, para nós espíritas, ele trouxe para a medicina muitos ganhos. Então, o que fica é que a gente tem que sempre estar muito atento na nossa missão. Esse foi o aprendizado que eu tive e vale a reflexão. O que você pode aprender com esse resuminho? E fica o desafio. Todas as vezes que a gente fala de uma personalidade, dê continuidade. Se fez sentido para você, continue estudando, busca mais informações. Tá legal?